Senhoras e senhores, ouviremos agora a palestra Títulos de Capitalização, Sorteio e Realizações, dos tempos dos R$1000 à era digital. Convidamos para subir ao palco o palestrante e professor Dr. Roberto Macedo, consultor e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Para coordenar os trabalhos, convidamos o senhor Natanael Aparecido de Castro, da Brasilcap Capitalização S.A. Como debatedor, convidamos o senhor Carlos Infante Santos de Castro, da Sul América Capitalização S.A. Professor Dr. Roberto Macedo, economista, doutor em economia pela Universidade de Harvard, professor da USP e da FAP, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, quando foi também coordenador das atividades do Conselho Nacional de Seguros Privados. Natanael de Castro, formado em Estatística pela Universidade de Brasília, possui especialização em Planejamento Estratégico pela University of Michigan Business School e MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC. Carlos Infante de Castro, graduado em Engenharia Elétrica pela PUC, no Rio de Janeiro, MBA pela Universidade de Stanford, Master of Science em Engenharia de Produção também pela Universidade de Stanford, é presidente da Sul América Capitalização S.A., Sulacap, conselheiro da Sul América S.A. e da Sul América Participações. Com a palavra, então, o coordenador, senhor Natanael Aparecido. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a organização do evento, a Confederação, ao Pedro Bulcão aí pelo belo trabalho, e reclamar já com o Pedro porque ele nos deu só 45 minutos, né? Então temos um desafio muito grande de sermos muito concisos, viu, professor? Bom, 35 minutos para o senhor, 10 minutos para o Carlos Infante. Mas vamos lá, o nosso painel vai falar um pouquinho de capitalização, né? Mas eu queria fazer uma breve retrospectiva sobre o que foi colocado aqui nesses 2 dias de trabalho, né? Falamos muito sobre a entrada de novos consumidores aí na economia, consumindo novos produtos, com ansiedades, com expectativas, a importância da educação nesse processo, e aí para o nosso negócio, seguros, previdência e capitalização, fazendo um destaque em particular para a questão da educação financeira, e aí temos um gancho muito positivo para o negócio de títulos de capitalização. Tivemos aí também muito a respeito de longevidade, o envelhecimento da população, questão do bônus demográfico, e tudo isso nos leva, na verdade, a uma grande mudança na sociedade, mudança de anseios, mudança de comportamento e mudança no consumidor do futuro, que é o tema do nosso congresso aqui. E essa mudança leva a uma necessidade muito grande, já foi comentado aqui também, bastante enfatizada, a necessidade de poupança interna. Eu acho que aí também temos um gancho para falar com relação aos títulos de capitalização. E tudo isso não faz com que os novos consumidores sejam levados a pensar no futuro. Um futuro previdente, um futuro onde você possa efetivamente usufruir de benefícios. Então, a capitalização, nesse sentido, ela tem uma grande oportunidade. Grande oportunidade porque nós temos milhares de novos consumidores entrando no mercado, milhares de consumidores que, na verdade, estão, de certa forma, ainda com pouca informação a respeito de instrumentos financeiros, e aí a capitalização se coloca nas suas diversas modalidades como uma excelente oportunidade para que a gente possa aí explorar de forma positiva. Nós vamos, eu não vou falar disso, obviamente, quem vai falar é o nosso convidado palestrante, professor Roberto Macedo, que tem um desafio aí de ser bastante conciso, de explorar esse assunto em 35 minutos, e nós convidamos o professor porque, antes de mais nada, ele é um consumidor de capitalização. Como o tema do nosso seminário é o consumidor do futuro, trouxemos aqui para fazer uma pequena palestra para nós, um consumidor de capitalização. Professor, por favor. Bem, boa tarde a todos, agradeço o convite para comparecer aqui. Eu tenho um desafio realmente importante, porque eu tenho que falar 35 minutos,
Eu passei 30 anos dando aula de 50. Então, eu só sei desenvolver uma ideia em 50 minutos, inclusive quando eu discuto em casa com a família e com a minha esposa. Certo? Então, toma muito tempo. Então, eu vou fazer um esforço, mas não garanto, não. Sobre o currículo, também eu gostaria de adicionar que o currículo vai ficando não só idoso, como envelhecido. Eu me orgulho muito de ser doutor por Harvard, mas, recentemente, meu irmão fez uma pesquisa lá na família e percebeu que meu pai foi metalúrgico, antes de ser bancário. Então, eu gosto de dizer também que eu sou filho de metalúrgico, porque isso dá uma sorte muito grande no país, vocês devem saber da história. Então, eu estou aqui com uma apresentação, se isso aqui funcionar bem, deve passar. Eu tenho vários itens, e aqui é o seguinte, qual é o meu enfoque? Começando do zero, né? É de analista e comprador, mas eu também me sentiria à vontade como vendedor. E eu, aliás, devo dizer que eu sou o único economista aí, dos mais conhecidos, que defende plano de capitalização. Os outros não defendem em público, mas eu acredito que eles compram também, porque, se perceberem, em alguns casos, é um plano perfeitamente cabível, depende muito do perfil do consumidor. Fazer um breve histórico, vou fazer um foco no consumidor e chamar aqui atenção para uma coisa que está na literatura. Eu estou estudando muito atualmente, que eu estou escrevendo um livro de finanças pessoais, que também, contrário dos outros, vai ter um capítulo sobre capitalização. E aí existem muitos produtos de compromisso com a poupança, que, se deixar, as pessoas não fazem poupança. Vocês veem estatísticas aqui, vários oradores apresentaram, internacionalmente, e particularmente no Brasil, o pessoal poupa muito pouco. Temos aí o mercado e o potencial por explorar, depois o consumidor do futuro, observações finais e sugestões. Bem, começando aqui com o conceito, eu estou tentando ajustar o conceito aos tempos modernos. Como o nome indica, capitalização envolve capital mais alguma ação, no sentido de agir, não uma ação papel, certo? Ligado a ele. Trata-se de formar um capital. Tem um produto que já entra com o capital formado, que é o de pagamento único. O produto evoluiu e incorporou outra ação, a de sorteios, que atende a uma demanda de seus consumidores. E também das empresas que atendem o mercado em geral, aqui está ao mercado, deve ser, com produtos de incentivo, que nós vamos ver depois do que se trata. Né? Passando ao breve histórico, esse produto nasce na França, todo mundo aprendeu isso, e vários desses slides têm como fonte aí a FENACAP. Né? Chegou ao Brasil em 1929, quase um século depois, pela Sulacap. E, aliás, eu conheci a Sulacap antes do plano de capitalização, que em Belo Horizonte tinha 2 edifícios, lá perto do Parque Municipal, chamavam Sulacap e Sulamérica. Quer dizer, eu não sabia o que era Sulacap, mas eu sabia que era um prédio da Sulamérica. E aqui, ainda no tempo dos... Chegou aqui no tempo dos R$1000. Né? Aliás, eu achei interessante o título, começar lá dos R$1000. Depois eu fui descobrir que eu provavelmente fui concebido no dia que o R$1000 saiu de circulação. Depois vocês vão ver. Porque ele surge aqui em 1942, no dia 1º de novembro. E, quer dizer, ele existiu até o dia 31 de outubro de 42. E eu nasci exatamente 9 meses depois, no dia 31 de julho, tá? Inteirando 9 meses. Eu acredito que foi um mês. Meu pai, então, já era bancário. Deve ter sido um dia muito estressante de troca de moeda. E ele recebeu o apoio da minha mãe, sabe, para desestressar. Agora, houve várias empresas. Eu tenho em casa um correio, um almanaque do Correio da Manhã de 1943, que conta essas histórias todas. Eu tinha lá uma empresa, Cosmos e Companhia Internacional. Reservas depois, na década de 40, foram projetos habitacionais, que nem as da Previdência. Problemas com a inflação, veio a correção monetária, toda aquela história toda. A inflação foi realmente um período muito difícil, porque você tirava a sua visão do futuro e nem a correção monetária funcionava bem. Tanto que depois da estabilização, o setor de seguros cresceu muito, porque você passa a saber qual é o prêmio que você vai pagar e a indenização em casa. Depois, com a estabilidade monetária, melhorou e agora nós estamos assistindo aqui no século XXI uma grande segmentação. Eu vi um anúncio da Cosmos, em 1944, com uma face de um homem e de uma mulher, falando assim, você vê uma coisa bem conservadora, né? O casal típico da época, a formatura e logo o casamento. Né? Ele não teme o futuro, quer dizer, ele era o único responsável, uma coisa bem machista, né? Pois conhece as garantias do título de capitalização com S. Entendeu? Agora, hoje, se for fazer um anúncio semelhante, certo? Você teria que falar, e logo casamento, e previna-se também para o divórcio, certo? Entendeu?
E também você teria que pôr várias faces de homem com homem, mulher com mulher, e todas as combinações possíveis, né? Então a coisa está evoluindo. Além da França e do Brasil, há registro de capitalização na Espanha, todos esses países aí que são mencionados. Essa palestra também tem um pouco mais de texto, eu não gosto de ficar falando em texto, mas é que o tempo é curto, eu, pelo menos desejo deixar alguma coisa para a memória do evento. Essa aqui é uma coisa muito interessante, que é um juntar, é um quebra-cabeça, que a capitalização é tudo isso junto. Você dá a FENACAP, sorteia, forma de guardar dinheiro, economia programada e um instrumento flexível que nós vamos ver em seguida. E não é investimento. E aí que eu acho que a grande parte da confusão em torno da capitalização, que se pede aí a jornalistas, principalmente, que não são versados no assunto, e aí eles metem o pau no plano de capitalização, por causa do sorteio, porque não é investimento, por causa da taxa de juros, não sei o quê, porque eles não entenderam o produto. Não é investimento, é um produto mais de poupança. Agora, aqui tem a lista de produtos, e, se vocês notarem aqui, tem o produto tradicional, que é esse que eu vou me concentrar, porque eu conheço mais. Tem o produto popular, o tradicional restitui, no fim da vigência do contrato, o valor total dos pagamentos efetuados, em termos nominais, sem correção, porque você tem lá a reserva de capitalização sobre a qual incide o juro da poupança. Aí tem esses vários canais, o público. O que a gente nota aqui do lado direito do público é que quase tudo é C e D, ou então B e C, certo? Eu sou uma exceção, certo? Pelas estatísticas, eu estou noutra classe, mas compro também o negócio. Tem o popular, e agora eu volto a dizer que eu gosto muito do tradicional. Agora, tem uma novidade aí que eu não conheço bem, que é o produto de incentivo. Esse realmente é uma novidade, porque não é vendido a consumidores, ela é vendida às empresas para promoção dos seus produtos. Quando eu peguei uma passagem para Brasília recentemente, de uma companhia aérea, lá eles ofereciam um seguro, saúde e também junto com um título de capitalização. Presumo que as pessoas têm interesse nisso. Eu sou daqueles que respeitam muito o interesse do consumidor, certo? Eu sou muito liberal nesse sentido. Tem esse compra programada, que nós vamos ver que depois que ele está numa situação muito pequena, eu acho que até podia ser reanimado, porque nos Estados Unidos existem, não de capitalização, existe muito plano de poupança para o Natal, certo? Para a Páscoa, o sujeito programa para o aniversário, para o casamento, porque as pessoas, por razões que nós vamos mostrar depois, têm dificuldade de fazer poupança assim no sentido lato e depois tirar para uma coisa ou por outra. Elas trabalham muito com programação. E aí tem ilustrado aí por vários desses casos. Agora, passando aqui, como é que está isso? O que a gente nota aqui pelos percentuais de faturamento é que o tradicional está caindo em proporção, não quer dizer que ele esteja caindo em valor absoluto, porque eu não tive esses dados. O incentivo é que está crescendo muito, quase dobrou de tamanho. O popular com a leve decadência e o compra programada, ele está realmente estável, mas muito pequeno. Agora, se você vai falar de consumidor, seja para o presente ou futuro, você tem que entender o consumidor. E eu, de uns meses para cá, eu estou quebrando a cabeça com isso, tentando entender a psicologia do consumidor. Porque agora está muito em moda, e até oradores aqui falaram isso, de você procurar entender, relacionar a economia com psicologia. O Levitt aqui falou nisso, é uma grande área de desenvolvimento da economia. Agora, para entender o consumidor e ver que produto que ele pode estar interessado, você tem que saber quais decisões econômico-financeiras que ele toma. Ele tem uma que é a mais difícil, é entre consumir e poupar, certo? A primeira delas. Quer dizer, a pessoa se debate entre o consumo presente e a necessidade de poupar. Em particular, o consumo futuro, né? Para o consumo futuro, para a proteção contra risco, como seguros de geral e planos de saúde. Em seguida, que você decidiu que você vai poupar, que você vai consumir, você tem duas outras decisões. O que e como consumir e o que fazer com a poupança, como investir. Quer dizer, a questão aí da capitalização está centrada praticamente nas decisões de primeiro tipo. Ora, como é que a teoria, não é só teoria, é prática, porque tem muitos estudos disso, como é que a teoria vê as pessoas decidindo? Na teoria neoconvencional, que está nos livros textos da Faculdade de Economia, você tem, é chamada também de neoclássica, a pessoa é tomada como se fosse o tal homo econômicos. Ele só pensa em recompensa monetária que, de alguma forma, seja avaliada em dinheiro. Né? Age racionalmente, a pessoa é bem informada e está diante de mercados eficientes. Essa história de mercado eficiente desarmou aí toda com essa crise de 2009. E ele procura tirar o maior proveito econômico, os economistas chamam de utilidade, dos seus recursos. Agora, nessa escolha entre consumo presente e consumo futuro, que pode ser
a outra definição de poupança, algumas pessoas dão mais valor ao consumo presente, ou valorizam menos a poupança para o consumo futuro ou outra finalidade. Outras pensam o contrário. Eu sempre fui um poupador nato. Eu sempre valorizei o consumo, a poupança futura. Agora, qual é a resposta dessa teoria? É centrada na noção de uma taxa com que as pessoas descontam o valor do consumo futuro. Então, você tem o consumo hoje, o consumo futuro, que é a poupança guardada. Se você descontar aquela taxa por um valor, com uma taxa de desconto muito alta, você valoriza ela menos que o consumo presente, certo? E aí você acaba consumindo tudo no presente. Se você desconta por um valor muito baixo, você preserva mais para o consumo futuro. Então, os adeptos dessa teoria sabem perfeitamente que as pessoas não fazem esses cálculos, certo? Fica calculando taxa de desconto. Mas eles dizem assim, e o pessoal é muito esperto, eles falam o seguinte, olha, elas agem como se assim fosse. Quer dizer, eu sou um poupador nato porque a minha taxa de desconto com relação ao futuro é muito alta, eu valorizo pouco o consumo futuro. Mas isso não resolve nada, porque é totalmente liberal essa ideia. Cada um tem a sua taxa de desconto e age como quiser. Mas o que acaba dando? Dá tudo errado, porque as pessoas não poupam para o futuro, se deixadas a seu livre-arbítrio. Certo? As pessoas, se deixar por conta delas, acaba sobrando para o Estado, como nós vamos ver em seguida. Agora, de uns anos para cá, de 2 décadas para cá, apareceu essa coisa de finanças comportamentais, que é uma mistura de economia com psicologia, conforme lembrou aquele orador aí, o Levitt, da Free Economics. Ela mostra que as pessoas nem sempre são racionais, ou se revelam bem informadas a respeito da natureza e das implicações de suas decisões. Certo? Tomam também decisões de outras formas, não pensam no futuro nem no presente, e várias delas inconvenientes na perspectiva intertemporal. E, em geral, é que elas popam um pouco e consomem muito no presente. Outras vezes são negligentes, às vezes fazem isso simplesmente porque não deu bola para o assunto. Certo? Mas tem um problema, algumas dessas decisões, além de ruins, são irreversíveis. Você pega um sujeito que na juventude não poupou para a velhice, a hora que ele chegar lá, o que ele vai fazer? Certo? Ele vai inverter a taxa de desconto? Ele não tem o que fazer. Certo? Então, tem esse problema dessa opção entre presente e futuro. Agora, vamos dar uns exemplos muito simples. Por que no século passado houve a invenção da Previdência Pública? Justamente porque perceberam que as pessoas deixadas ao seu livre-arbítrio não poupam. E vou dar um exemplo aqui, que estava aqui na minha palestra, mas o próprio Levitt usou, que foi um dos grandes avanços nos planos de previdência privada nos Estados Unidos. Que lá antigamente dizia o seguinte, olha, você poderia o plano, que é um bom negócio, a empresa, você paga um, a empresa paga um, às vezes você pode pagar 2 e poupar mais se você quiser. Então é um grande negócio, a empresa está pagando quase metade da sua aposentadoria por um desses planos. Aí tinha a opção, que eles chamam de opção default, que se você não fizer nada é a opção, é o seguinte, para você entrar no plano, você tem que dizer que quer se inscrever. Aí tinha uma determinada taxa de adesão, que não era muito alta. Depois, eles mudaram a legislação por causa de ele não lembrou do nome aqui, um economista saiu chamado Leibson, que eu já assisti ou Leibson, que eu já assisti uma palestra dele em Harvard, e esse fulano demonstrou com um outro grupo de pesquisadores que o seguinte, eles fizeram uma experiência, depois mudaram a lei. Eles disseram o seguinte, olha, se você mudar a opção default, que é aquela automática, e colocar assim, quem não se manifestar está inscrito, aí subiu, parece que o número que ele deu aqui, 70%. Quer dizer, a maioria das pessoas procrastinam, são negligentes, não faz nada. Então, isso aí é uma grande demonstração do problema do comportamento humano. Sabe? As pessoas não são perfeitas, então a gente tem aí um quê de animal que, se você perceber, a maioria dos animais não guarda nada. Sabe? Depois eu vou voltar a falar nesse assunto. Agora, o que faz esse pessoal de finanças comportamentais? Eles aceitam essas dificuldades como naturais ao ser humano, procura fazer com que eles as percebam e, em alguns casos, tentam corrigi-las com essa medida aí que foi adotada no governo Clinton por sugestão aí desses pesquisadores. Então, é economia com psicologia. Agora, vocês vão falar, pô, isso é coisa de professor de psicologia, não é nada. Eu fui uns 2 anos em Harvard, assisti essa palestra, que é um programa que eles têm para ex-alunos, e ele falou que está trabalhando com médicos psiquiatras agora, que eles põem o sujeito num desses scanner, né, cerebral, para ver onde é que está o ponto de decisão dele. E alguns, para ver se consegue explicar, porque alguns se comportam diferente dos outros. E eu acho que eles devem estar pensando em chegar a um remédio que aumente a poupança, sabe? Entendeu? E aí vai atingir um determinado ponto do cérebro das pessoas. Eu tenho uma filha que trabalha num grande banco. Recentemente, ela
foi liberada lá para fazer um curso de finanças comportamentais dado pela Universidade de Chicago. Ela trabalha em mesa de câmbio, quer dizer, essa coisa é importante mesmo nos mercados financeiros. Então, vamos lá. Agora, se tem muita gente que gosta de julgar, que é um elemento importante da capitalização, a gente tem também que estudar por que as pessoas jogam. E aqui eu não vou entrar em todos os detalhes, então eu fico lendo transparência aqui, eu sou muito ansioso, eu não consigo fazer isso bem, não, certo? Tem a propensão ao risco, que é o caso típico, né? Que é da natureza humana se excitar como toma risco. O jeito fica no alto astral, certo? Quando torce para um time de futebol, ou quando pega o bilhete aí da Mega Sena e fica, vai dar, fica olhando aquelas mulheres tirando bolinha, certo? Aquilo eleva, ou vai em Las Vegas e joga. Aqui no Brasil não tem mais jogo, pelo menos aparente, né? Tem uma jogatina aí, e tem também a parte das loterias da Caixa Econômica, certo? Aí tem o escapismo, glamour, eu não vou entrar nisso, social. Agora eu vou chamar a atenção para um ponto muito importante, que inclusive nasceu das minhas conversas, que eu fui brifado pelos diretores da FENACAP e aprendi mais alguma coisa, porque, como dizia o Rui Barbosa, professor nunca fui, eu sou mais aluno, prezo-me de ser, está sempre aprendendo alguma coisa. Agora, o que acontece no Brasil? Muitos veem o jogo, a loteria, como a única chance de ganhar um bom dinheiro honestamente. Certo? E os últimos acontecimentos do país até demonstram um pouco disso. Certo? Então, olha, a televisão fala, pô, acho que eu tenho que jogar na Sena para ganhar tanto dinheiro assim, entendeu? Vocês devem ter percebido aí o que aconteceu nesse período. Agora, esse aqui, o FRONT, é o Instituto do Estado de Illinois de recuperação de as pessoas viciadas em jogos, certo? Isso aqui tem uma base, provavelmente, gente de psicologia. Agora, a capitalização costuma ser criticada pelo sorteio, mas há ótimos argumentos encontrados, até podia trocar palavras. Né? No Brasil, as pessoas jogam muito, e predominantemente onde a perda é praticamente certa. Certo? Na Mega Sena, se você virar aquele boleto e ninguém lê o verso daquilo, porque só está interessado em marcar números, e se lê também não entende, porque é colocado dessa forma, 1, 2 pontos, e eles nem falam que é probabilidade, eles dizem que é possibilidade, que tecnicamente está errado. Possibilidade, tudo é possível. Então, a probabilidade é que é o relevante. A probabilidade de 1 por 50 milhões, quer dizer, é a probabilidade maior de você perder. E um traço da economia comportamental é que as pessoas têm dificuldade de avaliar a probabilidade. Sabe como é que elas avaliam? Falam, fulano ganhou, eu posso ganhar. É equitativa, entendeu? Ele não olha a probabilidade das bolinhas, ele olha a probabilidade das pessoas. E só olha o ganhador, não olha os milhões de perdedores. E aí tem ainda a lotomania, dupla senda, eu tive dificuldade de saber todas. Né? Eu lembro do início da loteca, era interessante que você tentava acertar, estudando os times, mas não dava nada certo. Aí ganhava um sujeito que era boiadeiro, umas coisas assim. E tem o jogo do bicho. Aliás, eu já pratiquei jogo do bicho, eu confesso aqui que quando eu morava no interior de Minas, tinha um sujeito que tinha uma alfaiataria e ele fazia jogo do bicho. E quando ele saía, ele pediu para fazer o jogo. Acabei aprendendo. Hoje não sei como é que é mais, mas tinha terno, tinha grupo, tinha passe. E lá perto de onde eu moro, tem na esquina um desses cambistas. Ora, na capitalização, se eu entendi bem, certo? Porque é um assunto obscuro, vou até pedir maior transparência, a probabilidade depende do número de títulos. É de 1 para 50 mil para o prêmio maior. É um ponto que exige maior transparência, porque a coisa é meio obscura por razões que eu vou demonstrar depois. Além da probabilidade menor, no plano tradicional o dinheiro não se perde. E há também o prêmio que alguém leva. Né? Agora, conforme dados fornecidos pelo meu amigo Newton Molina, que é meu guru aí, de várias coisas do setor seguro, pouco tempo até eu lacei para escrever um trabalho sobre seguro na associação comercial, um plano de capitalização tradicional, 60 meses a 50 por mês, com resgate final, com juros de 6% ao ano, o dele não tem TR, eu já vi planos aí que tem. Nesse plano, a cota de capitalização, no exemplo dele, não estou dizendo que no plano dele, não. A cota de capitalização é 43,55, desses dados 87,2, a de sorteio R$3 ou 6%, a de carregamento 6,90. Portanto, voltam 93,10, que é a cota de capitalização, mas alguém foi sorteado, pode não ter sido você, mas voltou. E a cota de carregamento. Isso aqui eu estou vendo do ponto de vista de quem compra, certo? Porque hoje mesmo alguém chamou atenção aqui, eu sei disso, que do ponto de vista do negócio, uma das coisas importantes é o que você faz com essa cota de capitalização, que você tem um recurso à sua disposição que está sendo aplicado em alguma coisa. Agora, veja como é que fica no caso da Mega Sena. Mega Sena é uma vergonha, certo?
Porque você tem aqui o prêmio, né? Distribuição da arrecadação. Aí você tem aqui embaixo 100%, eu estou sem... Acho que eu tenho uma caneta aqui, mas eu tenho que manejar muita coisa. Isso. Aqui. Renda bruta, 100%. Aí você gasta 20% de manutenção, tá? E depois você aqui, prêmio total 51%, e aí você recebe um prêmio bruto de 46%, certo? E aí tem tudo isso, Fundo Nacional de Cultura, Comitê Olímpico, Paraolímpico, imposto também, capitalização tem, eu confirmei que é a mesma taxa, certo? Seguridade Social, crédito educativo, Fundo Penitenciário Nacional, você está pagando muito, isso é um monte de imposto, certo? Que o pessoal não explicita. Eu achei mais interessante, de tanto colocar coisa por dentro, eles colocaram a coisa por fora. Certo? Porque além da renda bruta, eles vão adicional para a Secretaria Nacional de Esportes. Por isso que esse ministro está sempre rindo aí, que tem, né? Ele ganhou um prêmio aqui da Mega Sena. Né? Então você arrecada 104, eu nunca vi isso, certo? Você devia ter posto por dentro. Né? Parece aquelas coisas de conta de luz, que tem o ICMS por dentro, por fora. Mas é um horror. Mas com aquela probabilidade para o cidadão comum não volta em nada. Certo? E aí o governo usa para tais finalidades sociais, mas ninguém sabe muito bem onde vai parar esse dinheiro. Então, acho que é um argumento bom para quem for vender plano de capitalização, fazer esse tipo de comparação. Como é? Primeiro, eu vou perguntar ao cliente, você joga? Né? Joga em quê? Né? E aí vamos conversar aqui com os nossos planos. Agora, por causa dessas questões todas, como as pessoas demonstram dificuldade de poupar, há na teoria e a prática de finanças pessoais os chamados produtos de compromisso com a poupança. Tá? O que é isso? Você tem que se amarrar com a poupança. Poupança eu prego, eu sou um poupador nato, você não pode ficar namorando, ficando com a poupança. Ou você se amarra, ou você não poupa. Certo? Eu, por exemplo, no tempo da inflação, eu poupava comprando imóveis. Minha primeira poupança foi com 19 anos de idade, eu dei de entrada de kitnet um dinheiro que eu tinha ganho em 3 anos, ganhando salário mínimo. Certo? Aí o diabo da kitnet demorou 5 anos para ficar pronta. Eu tive uma vida, na minha juventude, foi muito espartana, porque eu não tinha outra coisa a fazer, senão pegar o dinheiro e pagar a prestação. Então, foi um compromisso com a poupança. E aí, você tem esses objetivos desses produtos. Ou estimular a poupança regular e criar dificuldades para saques, exceto para objetivos definidos e emergências. Exemplos. Você fazendo um fundo de pensão, você está amarrado, desconto do seu salário, é uma poupança. Aí você pode fazer em tese para educação, para saúde, isso é mais comum aí em outros países, aqui ainda não tem muito disso. Transferência automática de conta corrente, prêmios para quem poupa mensalmente com data marcada, isso é internacional. Hein? Compromisso de poupar mais se renda aumentar, quer dizer, você autoriza a sua empresa. Se o seu salário aumentar, aumenta a contribuição. E coletores de depósitos, isso é muito comum em países bem subdesenvolvidos, que passa um coletor de poupança. Tá? E tem um coletor lá que um dos programas que eles têm é evitar que o cônjuge, olha, não estou falando nem homem nem mulher, se aproprie da renda do outro cônjuge. Então, ele passa lá logo no dia do pagamento e pega um pedaço do dinheiro para preservar a poupança. Ora, o segundo tipo é juros maiores para depósito de prazo mais longo, aqui a poupança é 6%, 6,17% ao ano, para qualquer que seja o prazo, eu acho que devia mudar isso. Limite de saldo mínimo para o uso do dinheiro. Cofres portáteis, e eu falei para o pessoal... Eu acabei de comprar um na antiguidade, porque eu lembro da minha infância. Tinha um cofre que você colocava o dinheiro lá, e tinha um buraco redondo também para nota nova, e a chave ficava no banco, tinha o número do cofre. Entendeu? Então você não tinha saída, você pôs o dinheiro no cofre, a menos que você fosse usar uma marreta, né? E aí você tinha que pagar o banco, você levava lá e eles pegavam o seu dinheiro. Né? Eu comprei eu não trouxe ele aqui porque ele é um objeto realmente de estimação, que me lembra a infância. Eu não achei seguro para ele no mercado, entendeu? Foi muito em cima da hora. Eu preciso fazer um seguro para ele, que eu não posso perder esse cofre, certo? Eu preciso até tirar umas fotos dele para usar no meu livro. Agora, você pode fazer um saque em D mais 10, D mais 5, que é 5 dias depois, e monitoramento social mediante inserção de grupos de poupadores. Né? Agora, já que nós estamos aí no mundo da internet, agora, recentemente, apareceu isso aqui, ó, é um site em que você pode pagar promessas não cumpridas, qualquer que seja ela, inclusive financeiras. Aí você diz, vai emagrecer, que vai poupar. Aí você entra lá com o seu cartão de crédito, certo? Você nomeia um árbitro e um beneficiário. Ao final de um certo período, se você não cumpriu, o beneficiário recebe o dinheiro com o cartão de crédito que você deixou lá registrado. Percebeu ou não? Quer dizer,
É uma coisa universal, isso, a dificuldade de poupança é muito forte. Eu sugeri isso outro dia para uma pessoa obesa, ele não gostou muito da ideia, não, só acho que ele prefere continuar comendo. Então, agora, escuta, aqui está errado, a capitalização é um desses produtos de compromisso com a poupança, porque é uma das poucas coisas aqui que, se você não chegar até o final do plano, você tem um prejuízo, que você não resgata tudo aquilo que você tem sempre a incidência de uma taxa menor que 1 sobre o valor capitalizado, a menos que você chegue ao final. Continuando aqui, bem rápido, pelos meus cálculos eu tenho ainda 10%, o mercado em crescimento e o potencial por explorar. A receita da capitalização, eu confesso a vocês que eu não tinha parâmetro para eu receber esse gráfico, mas 11 bi é muito dinheiro, não é, certo? Talvez para a indústria de seguro não é, né? E para certos orçamentos também não é, como o orçamento federal. Isso aí dá 20 quilômetros de metrô, uma coisa assim, certo? Não seria um bom dinheiro. Agora, a comparação que eu fiz foi novamente com as loterias. Eu achava que as loterias arrecadavam mais. E é só 8,8. E você tem loteria para tudo quanto é canto. Agora, por que eu acho que o público da loteria é mais pobre ainda do que a média da capitalização? E o pessoal da capitalização aprendeu, de alguma forma, que o dinheiro volta. Está claro ou não? O que vocês achariam se alguém perguntasse assim, naquelas pegadinhas, né? Vestibular, o que arrecada mais, a capitalização ou as loterias? Todo mundo ia achar que era loteria. Né? Bem, potencial do mercado, tem dois. Tem o mercado que já existia antes, e depois, quando a economia deslanchou, ele cresceu. Está dando para manejar as duas coisas. O segundo é os dos novos ingressantes. E já apareceu que várias vezes esse negócio de classe A, classe B. Eu sei que todo evento agora aparece isso. Aí fala-se muito dessa tal nova classe média. Essa classe média, é bom saber, é diferente daquela que eu tinha no meu tempo aí de jovem lá no interior de Minas, certo? Mas isso aí dá um assunto para outra palestra. E eu vou dar aqui um outro dado, que isso aqui é totalmente original, que é do Serviço de Proteção ao Crédito dos 2.400 municípios do país, das associações comerciais. E aí eles têm lá o registro que consultam, né, para saber se pode dar ou não crédito. Tem as pessoas que fizeram objeto da primeira consulta, é tudo feito por CPF. Então, aqui aparecem números semelhantes a essa da entrada aí da classe média. São dezenas de milhões de pessoas. Agora, acho que esse pessoal está todo aí para explorar, que a primeira opção deles é gastar, certo? É comprar eletroeletrônico, é pegar crédito e sair comprando roupa. Certo? Eu lembro que a primeira compra que eu fiz, meu primeiro salário, eu comprei um relógio, que no meu tempo o relógio era um negócio de luxo. Você tinha que comprar relógio suíço, que era caro pra caramba. Aí eu comprei umas roupas, que eu estava meio desfalcado. Então você vai realmente para o consumo. Depois é que você começa a pensar outras coisas. Eu acho que esses milhões estão aí para ser capturados aí pelos planos aí de capitalização. Ora, o consumidor do futuro. Eu tenho um trauma, porque eu escrevo um jornal lá de São Paulo, Estadão, e há 20 anos, e tem lá uma revisora que pega no meu pé, certo? E aí, a hora que eu li isso aqui, o consumidor do futuro, eu pensei no exterminador do futuro. E aí, consumidor do futuro, você pode estar comendo o futuro também, dependendo da forma como você lê a coisa, certo? E eu acho que você está querendo falar do consumidor futuro, não é isso, não? Mas esse pessoal que escreveu, não tem revisora no Estadão, eu já escrevi muita besteira lá, sabe? Quando eu trabalhei na Folha, primeiro eu vinha do banco, escrevi uma linguagem comercial, escrevi um editorial e pus lá, outrocim. Aí o chefe lá me chamou, um experiente jornalista, e falou, você fala outrocim com sua mãe? Ele falou, não, então tira isso daqui, que não pode pôr no jornal. Agora, vamos lá, vamos ver os consumidores primeiro, segundo eles mesmos. E aqui eu acho que todas as razões, porque o pessoal, eu achei muito boa essa pesquisa aqui da FENACAP. Antes de tudo, uma forma de impedir que você mexa no dinheiro. Se deixar o dinheiro em casa, olha, deixar R$1.000 em casa, né? Cada vez que você for no supermercado, vai gastar. Supermercado não é nada, o pior é shopping center. Vocês conhecem a definição de shopping center? Que é onde você compra o que não precisa com dinheiro que você não tem. Entendeu? E aqui, quando você joga na loteria, você joga, o dinheiro não volta. Esse aqui já entendeu bem a coisa. Né? Aqui, só que disse aqui que está investindo, né? Demais está poupando. Esse aqui que eu compro capitalização por isso aqui. A teoria das finanças comportamentais diz que as pessoas trabalham com nichos, né? Elas pegam um dinheiro para isso, um dinheiro para aquilo,
E eu acho bom quando você põe 50%, pega um plano de 100 ou 200 reais por mês, e aí um valor relativamente pequeno, que não vai pesar no meu orçamento. Na hora que vem um resgate, você faz uma festa. Sabe? Dá para fazer uma viagem internacional, sabe? Que é um dos meus fracos, particular por ter estudado fora. E isso aqui se torna atrativo em função de ter um prêmio, pode ganhar. Quer dizer, aqui é o caso típico do apostador lúdico, que o pessoal usa esse termo, parece que não gosta de usar jogo, não. Mas eu não vejo problema nenhum, é só colocar as coisas nos devidos termos. Agora vamos ver o do futuro. Eu já estou concluindo, só tem 2 mais slides, que eu medi o tempo por slide por minuto, certo? Essa aí que eu vou gastar. Sobre os consumidores, pode-se pensar em mudanças de composição tecnológicas do comportamento humano. Mas do lado das empresas, tudo deve ser pensado com suas próprias mudanças. Então o consumidor do futuro está lá, certo? Ora, o que é mudança de composição? Várias foram apontadas aqui no decorrer desse evento. Você terá uma composição diferente por idade, certo? E hoje eu aprendi aqui nessa última palestra a distinguir idoso de velho, que eu não tinha uma clara definição, não. Felizmente eu estou mais para idoso do que para velho. Então, vai ter mudança por gênero, tem mais mulheres, o chamado mercado de casamentos está favorável aí aos homens, né? Também, cuidado, hein, mulheres, tem muita mala sem alça do nosso lado. E aqui, vai ter mais anos de educação, eu acho que vai melhorar a qualidade, porque está chegando mais gente, menos gente às escolas. Em São Paulo se fecha as escolas, porque não tem aluno. Minhas filhas estudaram no Colégio Rio Branco e Mackenzie, eles estão com problemas de preencher os primeiros anos do ensino fundamental, não tem gente. Lá no bairro que eu moro, em Higienópolis, que equivale a Copacabana e do Rio, tem mais cachorro do que criança, entendeu? Tem mais pet shop do que loja. Outro dia abriu uma loja de confecções infantis lá, fechou em 3 meses, não tinha cliente, né? Agora tem gente que vende casaquinho para cachorro, está saindo bem. Agora, as mudanças tecnológicas. Você tem internet, iPod, iPad, influenciando também os comportamentos, como na rede social. Como alcançar esse pessoal? Um dos palestrantes também falou nesse assunto. Agora, vocês vejam que quase toda inovação nos Estados Unidos começa com I, né? Internet, iPod ou iPod, iPad, e aqui no Brasil é IPTU, ICMS, IPVA, tudo começa. Isso aí eu vi, essa não é minha original, não, eu vi na internet. Aí, o que não falta aqui é carga tributária. E estão querendo criar a IPMF, né? O que não deve mudar, agora aqui eu chamo a atenção, o que não vai mudar é o comportamento humano. Sabe? Essa dificuldade entre poupar e consumir, isso aí demora séculos para evoluir. O ser humano, como animal, é evoluído, mas se debatendo entre ser cigarro ou ser formiga. A maioria das pessoas é mais cigarro, você fica cantarolando aí e não faz poupança, certo? Se você notar, a maioria dos animais são só excepcionais. Eu só sei da formiga e da abelha. E você lê esses programas da Net Geo, de vez em quando aparecem umas coisas lá esquisitas que também guardam. Né? Mas é raríssimo. Né? Você vai num zoológico, todo dia você tem que dar comida, o pessoal não guarda nada. Né? Não, mas o ser humano é isso aí, ele evoluiu, mas tem esses traços. Ora, mudanças fundamentais mesmo precisam correr do lado da oferta. Produtos novos, criar e agilizar canais de distribuição e seus agentes, como chegar ao consumidor. Olha, se vocês acompanharem a história da economia, as inovações vêm lá das empresas, dos empresários, dos inventores, certo? Ela não vem do consumidor, o consumidor está lá esperando para ver. Então, o grande avanço tem que vir das empresas, com essa criatividade. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Aliás, a respeito disso, eu estou lendo um livro que fala sobre os defeitos das pesquisas de opinião, né? Se você fizer pesquisa entre opinião dos consumidores, o que eles querem no futuro, a maior parte das respostas vão ser erradas, porque ou vão mentir, ou não vão saber, e põe qualquer coisa lá, certo? Então, muito cuidado com pesquisa. Alguém recomendou que tem que fazer pesquisa. Eu acho que tem, senão eu não defendo a minha categoria também. Mas aqui, você tem que saber como é que o pessoal se comporta, os idosos, como é que as mulheres são diferentes dos homens, o pessoal mais instruído, acho que isso aí você tem que aprender. Mas se perguntar o que eles querem, né, o pessoal não sabe. E aí teve nesse livro eles citam muito o Henry Ford, desdém por pesquisa de mercado. Ele falou, olha, se eu fosse me basear em pesquisa de mercado, eu teria montado uma fábrica de carroça, de charrete, ou uma criação de cavalo.
eu não teria criado o automóvel em linha de montagem. Perceberam que o pessoal daquela época queria isso, que era o máximo que tinha. Bem, concluindo aqui, surpreendentemente eu estou chegando no horário. Só passar uma transparência, não vai ser uma falta grave. Então aí vai. Observações finais e sugestões. A capitalização é perfeitamente defensável na sua própria lógica. Dispensa táticas de venda como a do cumprimento de metas. Aliás, o primeiro plano que eu comprei foi de cumprimento de metas. Cheguei lá no banco, fim de mês, rapaz, professor, preciso cumprir uma meta aí. Aí eu comprei por curiosidade, que eu sempre compro as coisas que eu estou interessado em estudar, e também por caridade. Certo? Coitado, vamos dar uma ajuda para o rapaz aí. Aí eu comprei, mas que não precisa disso. Eu me convenci que isso é desnecessário. É preciso também contestar quem afirma o contrário. Vive saindo anúncio aí na imprensa, nas colunas de finanças pessoais, criticando a capitalização, porque o pessoal vê como investimento, que não é o caso. Eu acho que tem que caber esclarecimentos com diálogo caso a caso. Chama a pessoa para conversar, certo? E explica. Simplificar a informação. Eu vi no site de um banco o prospecto de um título com 12 páginas de texto, certo? Em linguagem meio hermética. E tem dois aspectos que carecem maior transparência. Por que, ao final, você recebe o valor integral? Mais simpático também, do ponto de vista de políticas públicas favoráveis à capitalização. Eu fui secretário de Política Econômica. Se alguém me chegasse com essas 4 opções, se tiver que ajudar alguma coisa, é o produto tradicional. Tá? Esse das empresas, não tem nada a ver com isso. Se a empresa acha e o consumidor acha que o sorteio tem alguma atração, tá? Agora, a compra programada é mais complicada. O produto popular também, que o que retorna para o capitalizador é bem menos. Com isso, eu termino minha apresentação, meu tempo está esgotado. Agradeço a atenção dos senhores, o convite me foi formulado. Muito obrigado. Bom, professor, obrigado pela palestra, e rapidamente vou passar para o Infante, porque a pressão pelo tempo aqui está quase que insuportável. Infante. Obrigado, boa tarde. Não é só a pressão do tempo, mas a pressão também de falar depois do professor. Minhas observações são muito rápidas e dizem respeito ao que está acontecendo na capitalização nesse momento. Quer dizer, de todas as atividades sobre a área de seguro no Brasil, seguramente a capitalização é menos conhecida, talvez por ser menor. Dentro do próprio setor existe uma certa reticência quando a gente vai falar de capitalização. Quer dizer, não é só uma coisa externa, mas é uma coisa sentida dentro do próprio setor de seguros. Isso tem a ver com razões históricas, e apesar de ser um produto que foi, como bem lembrou o professor, foi trazido aqui ao Brasil em 1929, até hoje ainda é uma espécie de caixa preta que as pessoas não sabem exatamente como é que funciona. Na verdade, a capitalização hoje ela não pode ser caracterizada como uma coisa única. O professor falava da iniciativa que as empresas têm que ter para trazer novidade para o mercado, e foi exatamente fruto dessa iniciativa das empresas que fez com que o mercado se expandisse para áreas tão diferentes em relação ao que tradicionalmente fazia. Essas inovações foram tão interessantes que, há cerca de 4 anos atrás, mais ou menos, quando saiu o circular 365 da SUSEP, a SUSEP reconheceu o fato de que havia, na capitalização, uma quantidade suficiente de produtos tão relevantemente diferentes que justificava a criação de segmentos. Então, hoje, na capitalização, nós temos o segmento tradicional, que é esse que basicamente foi abordado pelo professor, o segmento de compra programada, o segmento incentivo e o segmento popular. Se comparar qualquer desses dois segmentos entre si, eles têm pouquíssimas coisas em comum, exceto o fato de que todos eles se assentam em cima de um título de capitalização. Então, uma das grandes diferenças da capitalização hoje, se comparado com o que foi a capitalização alguns anos atrás, me parece, é exatamente o fato de que o título de capitalização não é mais um instrumento financeiro único, no sentido dele ter só um tipo de demanda. Ele é muito mais um chassi em cima do qual a gente pode montar uma quantidade enorme e diferente de produtos. Por que isso é relevante? Isso é relevante porque a pessoa que vier a comprar um desses produtos, montados em cima de um título de capitalização, mas que satisfazem uma demanda que nada tem a ver com a demanda que historicamente era satisfeita com o título de capitalização, ela não está interessada no título em si. Ela não viria à empresa para comprar esse título. Nem a empresa venderia para aquele consumidor aquele mesmo título que ela está vendendo porque está satisfazendo uma outra demanda.
Então, essa questão da segmentação da capitalização me parece extremamente importante, porque, na verdade, a gente fala como se houvesse uma capitalização única e são pelo menos 4 segmentos substancialmente diferentes e outros segmentos que já poderiam ser identificados agora no mercado, que ainda não estão normatizados, então ainda estão funcionando dentro de um determinado segmento. Eu cito, por exemplo, o caso da garantia de aluguel, que é um dos segmentos que mais crescem na capitalização nesse momento, e que está, por enquanto, dentro do segmento tradicional. Mas ele certamente, em algum momento, numa revisão da Circular 365, provavelmente vai receber ou vai merecer uma segmentação própria dele. E por que eu acho que é importante fortalecer a capitalização? Primeiro que é um instrumento absolutamente flexível. Não existe no mercado financeiro brasileiro um instrumento que seja tão flexível como o título de capitalização, ao acoplar a questão da acumulação de recursos com a possibilidade de sorteio. E mais, ao permitir que se faça uma variação entre a proporção do título que vai para sorteio e a proporção do título que vai para acumulação. Um outro ponto extremamente relevante do ponto do título de capitalização, que tem a ver exatamente com o fato do sorteio, é que ele é extremamente atraente para as camadas mais baixas, as camadas econômicas mais baixas da população, que agora migram para a economia formal. O sorteio é uma atração natural para tudo. Quer dizer, o Brasil, a Mega Sena, com todas as dificuldades, todas as impossibilidades, as quase impossibilidades estatísticas, é um sucesso. Quer dizer, todo mundo quer ganhar na Mega Sena, principalmente quando vê um valor absoluto de um prêmio absurdo. Como o professor bem lembrou, ninguém considera quais são as probabilidades de se ganhar. O sorteio tem um apelo enorme na população. Então, uma das características importantes da capitalização hoje é que ela consegue fazer com que esse apelo natural que o consumidor já tem pelo sorteio seja utilizado para influenciar comportamentos, para influenciar atitude, para influenciar ações que variam de uma forma mais variada possível, que de outra forma não seria possível de ser feito. Terceiro ponto, o título de capitalização serve para montar soluções para demandas as mais variáveis possíveis. Hoje em dia a gente faz garantia de aluguel, nós temos título de capitalização nos moldes que o professor mencionou, nós temos título de capitalização atrelado a rendimento de renda variável, nós temos toda uma linha de compra programada que, na verdade, funciona como se fosse um consórcio do eu sozinho, ou seja, se eu for adimplente o tempo todo com as minhas prestações, no final eu tenho acesso ao bem que me levou a comprar aquele título de capitalização, ou seja, eu não estava comprando o título de capitalização, eu estava querendo comprar a geladeira que estava acoplada àquele título de capitalização. Então, todas essas coisas são passíveis de serem feitas exatamente por causa da flexibilidade desse título, e esse título, exatamente por causa disso, esse instrumento, exatamente por causa disso, deve ser mantido e deve ser expandido dentro da economia brasileira. Esse segmento de incentivo, ele também é um indutor de negócio entre empresas, e, aliás, é um título de capitalização que só se vende à empresa. Em marketing seria uma espécie de uma venda técnica, que só existe, a empresa capitalizadora vendendo para uma empresa industrial ou comercial, que, por sua vez, repassará direito de sorteio a seus clientes, fazendo promoção de seus produtos ou coisa que vale. E, como guarda-chuva disso tudo, um produto que está absolutamente regulado, seguindo todas as normas e todas as regras que o setor de seguros tem que seguir, sejam elas de combate à fraude, de lavagem de dinheiro, seja a questão de aplicação de reserva, o segmento das normas do Conselho Monetário com relação a em que se pode investir e o que não se pode, ou seja, exatamente o que se faz na área de seguros também. Mas o tema aqui é consumidor do futuro, e eu fiz aqui uma coisa rápida, algumas características que eu acho que o consumidor do futuro, desculpe, o consumidor futuro ou do futuro, quando ele vier ao mercado, a primeira coisa é que eu acho que o consumidor futuro vai ser alguém que vai prezar muito a sua liberdade de escolha. Ou seja, muito mais do que hoje, ele vai ter, até por efeito de internet, por efeito de toda essa torrente de informação com que hoje a gente se depara, ele vai ter muito mais informação sobre os produtos que ele compra. E, por ter essa informação, a ele deve ser oferecido uma gama muito maior de produtos. Então, a capitalização deve ser mantida até como uma alternativa para esses produtos. Quer dizer, a capitalização tem esse condão adicional de poder servir de produtos alternativos para uma série de setores, não especificamente para um só.
Segundo, esse consumidor, pelo menos no Brasil, virá basicamente das camadas mais baixas, da econômica mais baixa, como eu mencionei antes, e é preciso que se consiga atender esse consumidor, que se tenha uma flexibilidade muito grande para criar produtos que são basicamente tailor-made, em termos de atender o fluxo de caixa que esse cidadão tem, o desejo que ele tem, seja de adquirir um bem, seja de fazer um investimento, se não é o caso, de ter uma disciplina de poupança, para ele ter uma alternativa do crédito. Ele chega numa determinada loja, ele vai comprar televisor, não pode comprar à vista, se candidata ao crédito, não tem o crédito score necessário, a loja oferece uma alternativa de consórcio, ele pode não ter o interesse em correr o risco dos seus companheiros de consórcio, ele pode ser oferecido a ele um compra programada em que ele só depende da própria disciplina de poupança para ter o bem dele ao final da história. E mais, a loja que vender isso ainda pode pegar esse título que ela vendeu para esse cliente, que está vinculado a um determinado bem que ele quer comprar, uma geladeira, um televisor, e usar o próprio histórico dos pagamentos que ele vem fazendo nesse título que ele comprou, para começar a estabelecer um credit scoring para ele. Em determinado momento desse título, a loja, ou quem for que esteja operando essa forma de comercialização, pode chegar à conclusão que aquele consumidor ele já é merecedor de crédito, e usar aquele montante que ele já acumulou como parte do pagamento daquele bem que agora, cuja parte final agora será coberta por uma linha de crédito. Então, as coisas são... A gente, quando começa a falar nisso, não acaba, tais as possibilidades que a gente tem com relação a isso. Outra coisa que eu acho que o consumidor do futuro, cada vez mais, vai ter preocupação com a manutenção do próprio patrimônio, a manutenção de como a família ficaria na falta dele, ou seja, seguro. E aí que eu faço um parênteses para lembrar que, exemplo que a gente viu na palestra de ontem, aquele trabalho do Senfre, aquela entidade sul-africana que estudou o microseguro no Brasil, se eu não contei errado, ele faz ao longo do trabalho pelo menos 11 menções ao uso da capitalização como absolutamente essencial para o sucesso da comercialização do microseguro no Brasil. E eu trouxe aqui algumas só para citar, por exemplo, em determinado momento ele fala que, na verdade, todas as seguradoras consultadas identificaram a capitalização como um dos maiores incentivos à venda no mercado de baixa renda, uma ferramenta indispensável de marketing. Ele fala, é um incentivo fundamental à venda no mercado de microseguros. Ele prossegue. A capitalização, induz as pessoas a tomar a melhor decisão para elas, que é comprar seguros, apesar de pela razão errada. Como o senhor mencionou aí, as questões de como é que as pessoas tomam suas decisões de investimento ou de consumo. Apesar de pela razão errada, que é o prêmio do sorteio ao invés do valor do seguro. Daí em diante, entretanto, é o valor da apólice do seguro que os manterá no mercado. Ou seja, é um fator introdutório de um consumidor que jamais pensou em comprar um seguro, mas que pensaria em usar aquele dinheiro para jogar na Mega Sena. Ele joga na cabeça dele, concorrendo também a um prêmio, e, no entanto, socialmente, a gente sabe que ele passa a ser um cidadão segurado. Socialmente, eu acho que é uma vantagem desejável essa. Cito o último aqui, a existência do plano de capitalização e a opção de isolar o componente lotérico, de modo a oferecê-lo como incentivo adicional ao seguro, uma característica muito interessante do mercado brasileiro do microseguro e única, porque mesmo naqueles países que ainda hoje têm capitalização, pelo menos aqueles que eu conheço, não tem essa possibilidade de se repassar a alguém apenas os direitos ao sorteio. Então, terminando aqui a minha peroração, eu acho que os seguintes aspectos são importantes da capitalização hoje. Primeiro, a principal característica do título de capitalização é o sorteio. Se não houvesse o sorteio no título de capitalização, nós poderíamos acabar com o título de capitalização, porque eu posso fazer o que eu faço com o título de capitalização usando uma série de outros instrumentos financeiros que existem no mercado. Agora, nenhum desses mecanismos que existem no mercado podem fazer o que a capitalização faz pelo fato de ter o sorteio. Então, esse elemento é chave para o título de capitalização. O segundo, como eu falei, é um chassi para várias coisas. Se eu pego um título de capitalização e junto a ele um contrato de aluguel, eu faço uma garantia de aluguel. Se eu junto um contrato de fornecimento de um bem, eu faço um compra programada e por aí vai. Nós, as empresas de capitalização, temos que ter pelo menos duas preocupações básicas com relação a isso. Primeiro, nós temos que desenhar cada vez mais produtos que são demandados pelo mercado. Ou seja, nós temos que estar muito mais atentos ao que o mercado está pedindo e mais,
devemos ficar atentos, porque certamente existe uma série de segmentos que a gente nem suspeita ainda que pode atingir usando o chassi do título de capitalização, que deve estar na frente aqui da gente, nós não estamos vendo ainda. E o segundo é a necessidade básica, fundamental, para que a gente crie condições normativas diferenciadas para que esses diversos usos dos títulos de capitalização possam ser implementados. Isso implica em que a viabilidade da capitalização no longo prazo passa necessariamente pela mudança do marco regulatório. Hoje, o que nós temos na capitalização são 4 segmentos diferentes, todos eles basicamente normatizados como se fossem aquele instrumento original, que originalmente era um instrumento de investimento, porque não havia alternativa de investimento, 1929, 1930 não fosse essa, e que continuam padecendo dessas mesmas dificuldades. Esse marco regulatório, na minha opinião, ele deve ter 3 pilares básicos, eles têm que estar calcados na transparência. A empresa de capitalização tem que ser absolutamente transparente no que ela está oferecendo para o cliente. Controle, evidentemente, controle o mais rígido possível em cima daquilo que ela promete entregar, se está entregando ou não está entregando. E a questão da autorregulação, que eu também acho fundamental, e que, nesse particular, a FENACAP já tem, inclusive, um passo adiante, foi a primeira das federações a ter o seu código de melhores práticas publicado. Outro item é a questão como o professor bem abordou, a questão do linguajar, quer dizer, o título de capitalização é exemplo do que acontece no seguro, talvez como herança da área de seguro, tem um linguajar absolutamente inacessível para o consumidor, nem é o médio, já é o razoavelmente sofisticado. A gente fala de reserva matemática, subscritor, contribuição, resgate, ninguém entende exatamente o que é isso. E como último ponto, quer dizer, eu acho que o novo marco regulatório, ele deve sempre levar em consideração a capitalização como isso, quer dizer, como uma forma de satisfazer demandas que existam no mercado. Ele não é necessariamente um produto em si. Ele é um produto que, acoplado a outros produtos, gera um terceiro produto, coisa que nenhum outro instrumento financeiro no mercado pode fazer. Muito obrigado. Bom, Infante, ele conseguiu em 15 minutos, né? Pelo menos na minha contagem aqui, né? Mas na contagem pessoal o tempo foi correto. Bom, queria agradecer ao professor, agradecer ao Carlos Infante, agradecer a oportunidade aí do Congresso, e só fechar aqui com pequenas considerações. Na verdade, Infante, você roubou minhas últimas palavras, né? Falou da versatilidade do produto, falou da necessidade da gente melhorar a comunicação, sendo transparente, sendo claro na comunicação, sendo ético no comportamento para com o consumidor, respeitando essa assimetria de informação que existe entre as empresas e os consumidores, mas sempre buscando, em parceria com o nosso órgão regulador, SUSEP, uma regulamentação que preveja essas questões e que busque uma simplificação dos processos operacionais, porque nós estamos falando de um produto que é demandado, eu tenho certeza que ele é demandado pelas classes econômicas mais baixas, o que faz com que necessariamente esse produto tem que ser um produto viável economicamente para as empresas também. Então, é imprescindível a gente trabalhar a 4 mãos aí num processo de revitalização do setor, buscando simplificação de processos, mas respeitando isso. Tiraram meu som. Cortaram? Clareza, transparência. Muito obrigado. A Quinta Conseguro agradece a presença